Você está ligado com a turma das quartas-feiras, curso básico em teologia, Academia Bíblica Bereia. Esta é a sexta e última aula desta matéria, os Evangelhos. Repito, esta é a turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. É a última, é a sexta aula da matéria Os Evangelhos. Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Nossos agradecimentos a todos os queridos irmãos que, com muito esforço, entendo eu, acredito eu, né, porque não é diferente também comigo, estarmos aqui, né, envolvidos com este compromisso de juntos estarmos estudando a palavra de Deus. Rápidos avisos, bem rápidos avisos, né? Próxima quarta, dia 18, estaremos começando a nova matéria, os evangelhos, todos os evangelhos estão terminando, desculpa. Eu estou na maionese, né? Como diz o carioca, eu estou dançando na maionese. Ei, Jesus, é tanta coisa. Vocês não têm mais. Eu não gostaria que nenhum de vocês entrasse dentro da minha cabecinha ultimamente, porque eu vou te contar, tá bem acelerada. Graças a Deus. A nova matéria, Cristologia, doutrina de Jesus Cristo, né? Vamos estudar sobre a gloriosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vai ser lindo, 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 né? 5 semanas vai ser curtinho, né? Uma apostila pequenininha, mas nós vamos trabalhar com 5 semanas, estudando, bem resumidamente, a maravilhosa pessoa do Senhor Jesus. É tanto para falar sobre a pessoa de Jesus que a gente vai ter que resumir muito e falar em 5 semanas. As apostilas já estarão sendo despachadas amanhã pelo correio. Teremos uma aluna nova em nosso meio, irmã Vânia Nunes, de Newark, New Jersey, né? Vamos devagarzinho, né? Não apenas uma, perdão, teremos 6 novos alunos, desculpe, falha minha, 6, teremos 6, né? Teremos um grupo da turma da quinta-feira que estará migrando para a quarta-feira, porque a turma da quinta ficou muito reduzida, né, em 5 alunos, então esses 5 alunos da quinta estarão migrando, então teremos 6 novos alunos. Glória a Deus por isso, né? E orando, né, para que Deus possa mover mais novos alunos. Peço as vossas orações antes que eu comece. Amanhã, para a glória do nosso Deus, amanhã, por favor, não se esqueçam, quinta-feira, 12 de janeiro, estaremos, se Deus quiser, na cidade de Tampa, começando o nosso terceiro núcleo presencial, isso mesmo, que vai funcionar todas as quintas. Já temos 32 alunos ali matriculados, então estaremos ali para a glória do Senhor, viajando daqui para lá todas as quintas, né, na igreja Torre Forte Strong Tower Church, pastor Maurício Machado. Vamos filmar, vamos fotografar, vamos postar aqui no grupo como uma forma de agradecimento a Deus por este milagre. Foi um milagre, a gente não esperava, nessa grande surpresa, né? Dizem que as coisas de Deus são tipo paraquedas, caindo do céu, e aí, não gosto de cair de paraquedas em nenhum lugar. Agora, em se tratando lá do céu, sejam bem-vindos todos os paraquedas celestiais. Então, muito obrigado a você que tem orado por essa escola teológica. Não tem sido fácil, tem sido difícil para todos nós, na verdade, que estamos aqui colocando todos nós numa parcela de muito esforço e sacrifício, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele cuida dos seus. Está ali o nosso irmão Wellington, né, Soares, apelidado carinhosamente de Alemão. Queria depois, no Paz, privado, tentar pastor, paz a entender o porquê todos. desse alemão, não é? Deve ter algum mistério, né? Deve ter o pai alemão, a mãe alemoa, alguém teve aquela inspiração, né? Tinha lá atrás e alemão, mas um dia depois a gente vai conversar em privado. Eu nunca descobri a razão desse apelido, que é bem significativo, né? Nós nos congregamos juntos ali em Boston e
alemão. Quem é esse alemão, né? Quando descobri que o alemão era o Wallington, na minha cabeça o alemão é aquele camarada alto, loirão e tal, com todo respeito, sem discriminação. Quando eu vi o irmão Wallington, esse é o alemão, rapaz, diferente. Também está nossa irmã Isabel. Ô, irmã Isabel, graças a Deus, orando pela senhora, para a senhora não ficar na estrada, porque tem sido batalha para a senhora entender perfeitamente nas contingências da vida. Às vezes nós temos também um aluno na terça-feira que ele começa falando do carro, né? Não, pastor, eu não vou perder um minuto da aula. Ele fica 20 minutos do carro, chega que nem um desesperado dentro de casa, muda de computador, enfim. É assim mesmo, Deus é bom, nos dá graça, nos dá o ânimo e é sacrifício mesmo. Quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos que têm batalhado bastante e vamos então finalizar a nossa matéria de hoje. Apenas vou deixar registrado, né, porque alguns irmãos não estarão hoje por motivo de compromissos e situações de última hora, não estarão aqui fazendo a nossa provinha, então deixando gravado que nós faremos a segunda chamada, não era suposto assim fazermos, né? Como eu já disse, o nosso tempo está muito curto, mas vamos nos flexibilizar desta feita para não criar maiores dificuldades, tá bom? E já depois desta prova, no transcurso dos próximos dias, não se assuste quando você receber aí no seu privado um pacote de várias notas já fechadas, tá? Não se assuste, não é promessa de deputado baiano, não, mas já, graças a Deus, a semana esta que ficou do último ano, que não foi suficiente para fecharmos tudo como gostaríamos, né? Então, graças a Deus, conseguimos fechar 75% e eu preciso mais desses próximos dias. Eu acredito que já na terça-feira já vai estar tudo 100% regularizado. Página 21, Teologia de João. 9h30 em ponto, nós paramos com a aula e vamos para a provinha. Teologia de João. Teologia de João. Quero parabenizar vocês que estão nesse frio abençoado, né? Que aqui, meus irmãos, ninguém pode acreditar. Hoje bateu 85. Jesus da glória. 85. Que negócio é esse? Quanto aí tá 30, 32, só Deus na causa, né? Que seria em centígrados, 5, 4 graus, 3 graus, 0 graus, só Deus na causa. Mas não estou falando isso para esnobar, não, irmãos. Vocês que conhecem um pouquinho a Flórida, sabem que julho, agosto parece uma cremalheira, a fornalha de Nabucodonosor. Meu Deus, não vem aqui. Irmão Wallington Mas já não está esteve muito aqui frio, não, pastor. Está gostoso o tempo. Não está aquele Sério? frio, não. Tá bom. Sério? Então deu uma melhorada. Eu sei que há 2 dias atrás, 3, estava apertado por aí. Ó, que bom, que bom. Então, Deus tem sido bom. Então, mandou um calorzinho para cá e mandou um calorzinho também aí para Massachusetts. Mas eu creio que Tá bom. esse fim Tá de bom, semana sim. vai dar outra esfriada. Né? Pelo menos ontem vi na meteorologia. Vai dar uma esfriada violenta aí em cima e também aqui. Vamos lá. Página 21, a Teologia de João. O apóstolo João escreveu o 4º evangelho depois que Jerusalém fora destruída. A força do antagonismo judaico havia diminuído. Paulo e Pedro haviam sido martirizados em Roma. O evangelho chegara a quase todas as partes do mundo gentílico. Vocês estão observando que esta é uma grande diferença, dentre várias diferenças, que o evangelho de João traz em si. Mateus, Marcos e Lucas possuem muitas semelhanças entre si, até mesmo semelhanças cronológicas, que é diferente do Evangelho de João. Meus irmãos, só a título de memória, né, de refrescar a memória, tá bom? Mateus, Marcos e Lucas, segundo o que nós temos estudado, como eles são classificados, ou seja, são 3 evangelhos com muitas semelhanças e o evangelho de João separado. Então, como são chamados na classificação? Como? Sinótico. Sinóticos ou sinópticos. Pode ser usado 2 grafias. Sinóticos, ok? Ou sinópticos, com
temudo. Qual o significado da palavra ou da expressão sinótico ou sinóptico? Visão conjunta. Oi, pastora Darlete, olha, está escrito debaixo dos olhinhos dela, visão conjunta. Parabéns, pastora está afiada como facão novo. Visão conjunta. Então veja bem que o Evangelho de João, ele definitivamente ele é o mais diferenciado. Observe isso aqui que acabamos de falar, né? Quando o Evangelho de João é escrito, Jerusalém já havia sido destruída, isso no ano 70 depois de Cristo. Pedro e Paulo já haviam sido martirizados em Roma, isso foi em torno dos anos 57 e 58 depois de Cristo, perdão, 62 e 63 depois de Cristo. E aqui diz, o evangelho chegara a quase todas as partes do mundo gentílico. Isso já era o ano 75, 80 depois de Cristo. Ou seja, o Evangelho de João foi escrito perto dos anos 90 depois de Cristo, ou seja, bastante tempo depois da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus Cristo. O ambiente de Éfeso, onde João pastoreava a igreja, era de maioria gentílica, ou seja, de não-judeus. E isso levou a comunicar o conhecimento de Jesus Deus com algo que o mundo grego conhecia, a ideia grega do logos. A palavra grega logos é a palavra que nós lemos em língua portuguesa bem no início do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A tradução mais adequada para esta palavra que está como verbo seria palavra, ou palavra revelada, né? Tem o Novo Testamento traduzido ao pé da letra em inglês que diz: no princípio era a palavra revelada, e a palavra revelada era Deus, e a palavra revelada estava com Deus. Isto é o significado da palavra grega logos, não é? Ou seja, Jesus Cristo é a expressão viva do próprio Deus. Agora, procure não se esquecer disso, já falamos várias e várias e várias vezes, né? Não apenas nesta nossa aula dos evangelhos, mas em outras matérias, tá? Eu espero que, se você não consegue memorizar, anote. O Espírito Santo, que é parte da Trindade Santíssima, é a única pessoa da Trindade que glorifica a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Revela o Pai e revela o Filho. O mais curioso de tudo com respeito ao Espírito Santo, eu creio que você já leu sobre isso, é que o Espírito Santo não fala absolutamente nada da parte dele. Ele não glorifica a si próprio, não fala dele ou para ele e não busca aplauso ou adoração. Mas ele é Deus. Sendo Deus, é digno de honra, de glória, de adoração, de aplauso, de elogio, de reconhecimento. Mas olha a postura, o comportamento impressionante que o Espírito Santo tem, né? Ele fala da parte do Pai, fala da parte do Filho, testifica da parte do Pai, testifica da parte do Filho. Então, é como ele tivesse essa função básica de falar da parte das duas pessoas da Trindade e nunca falou e falará de si próprio. Em outras palavras, quando nós temos aquela presença de Deus em nosso meio, né? É muito comum, isso não é errado, que se diga Jesus está aqui em nosso meio, ou Deus está aqui em nosso meio. Não, isso não é errado, certo? Mas teologicamente, já que estamos estudando teologia, ou seja, a profundidade da Escritura Sagrada, teologicamente falando, fisicamente falando, Jesus e nem o Pai está entre nós. Oh, não, é o Espírito Santo. Olha que coisa fantástica, não cabe da nossa mente, que é muito pequena. Revela a presença do Pai e revela a presença do Filho. Porque fisicamente falando, o Filho Jesus está no céu, à direita do Pai. E o Pai também está lá. Oh, que coisa impressionante. Alguém já pensou, alguém já sabia disso?
que fisicamente Jesus e o Pai não estão entre nós, João mas 14, está pastor. o Espírito Santo que revela os dois. Sim. João 14, outro consolador. Eu vou ir, é Isso. necessário que eu vá, porque o que eu tenho para comunicar, eu não posso comunicar. Então, ele tem que vir, é necessário que ele venha, porque ele vai comunicar a plenitude do que eu não posso falar, porque isso aí não suporta. Exato. Olha o que o Lucas está falando, que isso aí poucos Porque a entendem ao gente... lerem o capítulo 14 de João. Poucos entendem. Porque, às vezes, eu falei na minha ignorância, sempre achei que o Espírito Santo funcionava como step. Mas depois que eu li, cara, ser sincero, eu sou sincero. Yeah. Até meus 16 anos, quando eu abri o olho e entendi, ler na Bíblia, para mim, Jesus era o pneu principal para o carro andar, o carro, no caso, a gente, depois o step foi e veio no lugar. Mas quando eu li com 16 anos, João 14, o que eu tenho para comunicar, eu não vou conseguir comunicar, porque você não dá conta de ouvir. Então, ele tem que vir, eu tenho que ir. É da mesma natureza. Não é 3 em 1, como a gente costuma falar. É 1 em 3. Quando eu entendi que é 1 em 3, em vez de 3 em 1, a minha mentalidade sobre Deus e a Trindade mudou totalmente. Não, isso é fantástico. Olha o que o Lucas está falando, isso é bíblico, 100%. Não é 3 em 1, não é 3 pessoas. Não é 1 em 3. É 1 em 3. Quando você troca Isso essa ordem... lindo demais. Isso a gente vai desenvolver. Já o Lucas já está tendo revelação do céu, né? Porque isso já vai ser a primeira página da nossa matéria da próxima aula, Cristologia. Vai ser... Bum! Você vai até pensar que foi um combinado que eu fiz com o Lucas. Não fez, não. Não, você vai ver isso aí... na primeira página da nossa apostila. Esse entendimento aí eu percebi, porque quando você entende que é 1 em 3, você não distingue natureza. Você não coloca em posição diferente, você trata na igualdade, a sua mente... Exato. Mas ainda, apesar desta explicação que é muito coerente, equilibrada, sensata, teológica e bíblica, ainda é um quebra-cabeças na mente da grande maioria dos evangélicos e, acredite, dos teólogos. Quantos estão entendendo, gente, sobre essa abordagem? Isso é profundo demais, entende? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Por isso que existe essa tremenda harmonia entre os três, né? 1 e 3. Mas ainda, repito, continuo batendo na tecla, o mistério da Trindade prevalece, consiste, entende, em algo que humanamente hoje temos muita dificuldade de encaixar aqui dentro. Só no corpo glorificado, tá? Só quando tivermos os nossos corpos glorificados, só quando, segundo a ordem bíblica, 1 de João 3:2, virmos a Jesus Cristo e depois do juízo final, milênio juízo final, enxergarmos o Pai, de acordo com Apocalipse 22:4, é que aqui dentro vai entender. Enquanto isto não acontecer, é por fé, ou dentro desta pequena, repito, muito pequena lógica, porque compreender o mistério da Trindade, humanamente falando, esquece, não encaixa, não tem lógica. Por isso que o Evangelho de João, ele é de uma profundidade maravilhosa. Eu quero acreditar que vocês já leram. Se nunca leram, leiam com atenção. Se já leram 1, 2 vezes, leiam outra vez mais, porque é um evangelho que tem uma revelação maravilhosa sobre a pessoa do Deus homem, Jesus Cristo. E aí eu estou batendo na tecla sobre a palavra logos, né? Se você quiser anotar aí, significa palavra revelada. Tem palavra revelada. Então, Jesus é a expressão da revelação verbal e escrita da Santíssima Trindade. Uau! Então, quando Jesus fala, ele está verbalizando a vontade do Pai e a própria vontade do Espírito Santo. E, por outro lado, o Espírito Santo confirma, testificando da parte do Pai e testificando da parte do Filho. Isso é simplesmente maravilhoso. Vemos a explicação dos significados das palavras do hebraico utilizadas, porque claramente a cultura dos seus ouvintes era helênica. Não se esqueça que a cultura
cultura que envolve o evangelho de João não é a cultura hebraica ou judaica, era a cultura helênica, a cultura grega. Por isso que a linguagem do evangelho de João é muito diferente comparada com Mateus, que é uma linguagem dirigida a judeus. Perdão, é muito diferente a linguagem de Marcos, ainda que dirigida a gentios, mas o foco eram os romanos. Lucas, o foco eram os gregos, mas a linguagem de João, ela é profunda demais, comparada ao dos 3 anteriores evangelhos. Como estávamos falando, os 3 evangelhos sinóticos enfatizam o reino. Olha só que interessante. A mesma pregação feita no início pelo próprio Deus homem. É chegado o reino de Deus. João, por ser diferente, ele não poderia ser diferente, de forma diferente, por estar em outra época, enfatiza: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, de maneira literal, o que João está dizendo? O Salvador é o ungido, Filho de Deus. Por quê? Porque a palavra Jesus quer dizer Salvador. Ungido está ligado com Messias. Então, Yoshua é ungido. Yoshua é o Messias, é o objeto da promessa dos profetas do Antigo Testamento, sendo ele o Filho de Deus. Lá em João 20, 21, 8 ao 31, olha o que diz: estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Messias, o ungido. Nunca se esqueça, Messias e Cristo têm o mesmo significado, ungido. Messias em hebraico, Cristo em grego, ok? O Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Abra lá comigo na primeira carta de João. Primeira carta de João. Como o evangelista João escreveu as 3 epístolas que tomam o seu nome, o Evangelho e o livro do Apocalipse, claro que as semelhanças linguísticas, de semântica, de forma gramatical, são muito parecidas. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, se você puder anotar, vale a pena isso aqui, ó. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então está bem claro, João deixa bem claro quem é o verdadeiro Deus: Jesus Cristo. E ele confirma isso lá no versículo 12 do mesmo capítulo 5. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Os judeus batem no peito: nós somos filhos de Abraão, já temos garantida a salvação. Errado. Os judeus foram, em termos, privilegiados pela salvação, porque Jesus disse que a salvação vem pelos judeus ou para os judeus. Mas se eles não reconhecem a Jesus como o Messias, esquece. Não terão direito à vida eterna por uma questão de hereditariedade ou de direito adquirido. Olha os 4 versículos mais importantes do Evangelho de João. Se você quiser fazer um highlight, esses são os 3 versículos mais importantes do Evangelho de João com respeito à revelação do próprio Jesus. João 14, ele é parecido com a primeira carta de João 4:2, porque apresenta-nos Jesus como Filho do Homem, e essa expressão quer dizer Deus em corpo humano. Olha que interessante.
O Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, ele é semelhante a João 20, 28, 29, que apresenta Jesus como Filho de Deus. Jesus é Deus Filho. E o Evangelho de João 4, 25, 26, ele é parecido com João 8, 56, 58, que apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Messias eterno, esperado. Então, em poucas palavras, assim que se resume a teologia do Evangelho de João. Virando a página, entramos num ponto interessante. O dualismo nos escritos joaninos. Quando eu falo de dualismo, eu falo do equilíbrio de duas ideias. Anote isso. Quando eu falo de dualismo, eu estou falando de equilíbrio ou confrontação de duas ideias. Essas duas ideias podem ser opostas ou bem parecidas entre si. Então, anote, o que é dualismo? É a confrontação de ideias que podem ser opostas, totalmente diferentes entre si, ou muito semelhantes entre si, a ponto de se encaixarem. Quando eu falo de escritos joaninos, estou me referindo a quê? Vamos lá. Quando eu falo de escritos joaninos, tem nada a ver Você com a está Joana, falando não, do por favor. Evangelho das Evangelho cartas das e as cartas de João. cartas. Não somente o Evangelho e as 3 cartas. Não se esqueçam de mais um. Alguém esqueceu de um. O Apocalipse. Apocalipse, isso. Porque João foi autor de 5 livros. Ó, o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro do Apocalipse. Procure não se esquecer. Por isso que esses 5 livros têm uma linguagem muito parecida, muito semelhante. Vamos entender isso aqui. Dualismo é a expressão que significa ver 2 aspectos, 2 vertentes diferentes e em direções opostas dentro de um mesmo pensamento, ou até mesmo, em alguns casos, em direções da mesma direção. Os teólogos usam esta expressão para explicar a riqueza do Evangelho de João, que fala do céu e terra. Os sinóticos abordavam o reino presente e futuro numa linha horizontal, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas apresentavam a riqueza do Evangelho, ou o reino de Deus, melhor dizendo, assim, numa linha horizontal. Ao contrário, João fala do celestial e do terreno numa linha vertical. Então, isso aqui é muito fácil para memorizar. Mateus, Marcos e Lucas apresentam o reino como assim? Numa visão terrestre. Já João apresenta assim, numa visão vertical ou celestial. Aqui nós reproduzimos 2 parágrafos deste livro maravilhoso. Você que tem vontade de se aprofundar no estudo dos 4 evangelhos, aqui recomendamos um fantástico livro, tá aí, ó. Teologia do Novo Testamento, edição revisada, editora Ragnus, página 338. Então, recomendamos este livro, caso você queira entrar numa profundidade do estudo do Novo Testamento, que incluem-se os 4 evangelhos. Olha o que nós aqui reproduzimos deste livro, 2 parágrafos. O problema mais difícil na teologia joanina é o seu dualismo aparentemente diferente, apresentado nos sinópticos. O dualismo nos evangelhos sinópticos é primariamente horizontal, terrestre. Um contraste entre 2 eras, a era presente e o século futuro. O dualismo de João é primariamente vertical, um contraste entre 2 mundos, o mundo superior e o mundo inferior. Jesus mesmo disse em João 8:23, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste
mundo. Isso é tremendo. Escolhemos estudar este dualismo joanino em 3 aspectos. São muitos os aspectos, mas vamos separar somente 3. Verdade versus mentira. Luz versus trevas. Carne versus espírito. Esse dualismo, esse tríplice dualismo domina todos os 21 capítulos do Evangelho segundo João. Verdade e mentira. João conviveu com o pensamento orgulhoso de que o homem pode alcançar profundidades espirituais maiores pelo seu próprio conhecimento. Gnosticismo, preste atenção. A Bíblia nos orienta a crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia nos orienta a lermos a sua palavra, estudá-la. A Bíblia nos orienta a termos uma vida regada de oração, de separação e de santificação. É isso que devemos entender à luz da Bíblia. Entretanto, existem cristãos que querem fazer mais do que a Bíblia orienta. E o que é fazer mais? É como querendo exceder, não é? Superar aquilo que a Bíblia assim nos apresenta. Esses cristãos que querem superar a outros cristãos estão se colocando numa posição perigosa, isto é, querendo ser mais santos do que os demais. A Bíblia disse, sede santo como eu sou santo. A Bíblia não diz, sede santurrões ou santarrões, não. Entende? Por isso é muito preocupante, porque estamos vendo hoje uma grande marca de religiosidade que domina fortissimamente um bom número de igrejas evangélicas, como, por exemplo, eu creio que eu já mencionei isso aqui, né? Quando eu morei aí em Massachusetts, aqui a Flórida, quem conhece a Flórida, aqui a maioria dos lugares são planos, com algumas raras exceções. Massachusetts tem pequenas colinas, pequenos montes, e eu quero deixar bem claro, não é errado, em momento nenhum, um grupo de cristãos subirem a um monte e ali orar. Não é errado. Embora não é uma orientação ou nenhum mandamento bíblico, mas não é nada contrário a orar no monte. Agora, tem pessoas que criam um misticismo. Se não sobe um monte 2 vezes por semana, não está santificado. Tá? Eu conheço, não vou dizer quem, por uma questão de ética e respeito, um pastor que ele está 3 vezes por semana. E um dia eu passei lá na área, no sul de Boston, falei, vou visitar esse irmão. Aí a esposa disse, meu esposo está no monte tal, perto da casa dele. Vou lá e vou me encontrar com ele e fazer uma surpresa. Monte bem alto, na parte sul de Boston. Cheguei a uma certa distância e ouvi muita gente falando alto. Aí deduzi, não, está lá em cima, então eu vou esperar aqui porque o negócio era muito inclinado e eu não ia ter forças para subir depois descer, porque eu não tenho 18 anos de idade, né? Para subir um monte bem empinado. Dá uns 15 minutos, aí desce o irmão, alegre, glorificando a Deus. Eu fiquei feliz. E, irmãos, quando eu fui estender a mão para cumprimentar o pastor, não me toca, porque eu estou cheio da presença de Deus. Por quê? Não estou entendendo. Não, estou consagrado. Passei aqui 16 horas e o Espírito me falou, eu estou consagrado. Eu falei para ele, como é que você vai entrar na sua casa? Não, isso é outro assunto, irmão, não me toca. E eu falei, meu Deus, aquilo ali me deixou um pouquinho chocado. E eu já tinha tido no passado uma experiência com pessoas que criam esse tipo de misticismo. Vocês não estão entendendo? O que está me entendendo, gente? Não é errado, não é errado Pastor, orar em monte. desculpa Agora, interromper. é errado fazer desta prática um misticismo, querendo se colocar melhor do que os demais. Isso é perigoso, muito perigoso. Mateus tem uma palavra. Olha, pastor, eu já vi muito tipo de cristão nessa vida, mas cristão não me toque, não me rele, esse é o primeiro sempre que eu vejo. Não, para mim é a quarta vez que eu passo essa experiência. Eu tive no Brasil 2 experiências, uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, que foram bem mais chocantes. Depois tive uma experiência no Chile,
também chocante, e essa quarta que me deixou de pé para trás. Falei, uau, o negócio. Fala comigo, pastor, Lucas. eu estava cheio, sendo que a minha Bíblia diz que não é para embriagar com vinho nem contenda, mas é para encher do Espírito Santo entre os irmãos, cantando salmos, hinos, e conjunta edificação, em união e comunhão. Mas eu estava cheio de quê? Se você está cheio, porque se você está cheio do Espírito, você tem comunhão. Exato, Você não quis, exato, você não exato. quis, você não quis pegar na sua mão e estava cheio de outra coisa. Irmãos, o Lucas está chegando a essa conclusão, o Mateus chegou a essa conclusão, eu também cheguei a essa conclusão, mas entendam, por respeito, eu fiquei quieto, falei, rapaz, até para seguir esse pastor, eu tive dificuldade. Não, diz a Escritura que tinha que se manter uma distância com a arca. Aí eu perdi a paciência, falei, irmão, vem cá, o irmão está se colocando na posição da arca, claro. E ele disse claro, com uma convicção, aí cheguei à conclusão, ei, meu Deus, já estou lidando com um pensamento místico. Tenho um carinho muito grande esse pastor, mas já é uma visão, entendem? Mística. Isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus nos leva a ter uma vida de equilíbrio. Quantos estão me entendendo, gente? Infelizmente, isso acontece. Continuará acontecendo. E existe aqui nos Estados Unidos essa visão bastante mística. Repito e deixo bem claro, não sou contrário, nunca serei a que sejam praticadas práticas saudáveis, como orar, jejuar, se consagrar. Mas vamos devagar, gente. Isso não nos faz em nada melhores do que os outros. É como o Lucas disse, isso é para nos deixar mais cheios da pessoa de Deus e mantermos comunhão, e não a separação. Angélica tem algo a falar. Pastor, eu lembrei desse versículo, até procurei ele aqui agora, Eclesiastes 7,16, que diz assim, não sejais desmaiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruiria ti mesmo. Olha só, então nós temos que ter muito cuidado, entende? Com os extremos, porque hoje vivemos dias perigosos, onde as pessoas ou são muito liberais ou são fanáticas, e as duas coisas são perigosíssimas. Temos que lutar por, aqui, meio, equilíbrio. E como é difícil, gente, o equilíbrio muitas das vezes. Vamos lá. Verdade e mentira. Vamos lá. Quando João falou isso, ele falou de um grande problema que dominava a época de João, chamado o gnosticismo. E você acredite ou não, por isso que eu mencionei esse exemplo desse pastor que subiu ao monte e não queria ser tocado. Ele tinha, de uma certa forma, uma influência gnóstica, ou seja, ele foi ensinado a crer que buscando em determinadas consagrações, ele pode ser melhor do que os demais e buscar um conhecimento superior aos demais, queira ou não, conscientemente ou inconscientemente. Isso é uma tendência gnóstica, porque os gnósticos trabalhavam desta maneira, eles olhavam para si próprios, faziam obras crendo que poderiam encontrar ou ter um conhecimento além do que os outros normalmente teriam. O gnosticismo, só para você entender, está aqui no parágrafo 2 da apostila, página 22. Misturas filosofias e religiões variadas. Como a filosofia grega dizia que o espírito é bom e a matéria, corpo, é má, os gnósticos resolveram que Jesus era apenas divino, não teve corpo humano, e assim, a serviço de Satanás, descaracterizaram o sacrifício na cruz e perderam a salvação. Um exemplo de vestígio gnóstico nos dias de hoje estão nos Testemunhas de Jeová. Não sei se vocês já ouviram falar ou já leram algumas das revistas que os Testemunhas de Jeová têm. Os Testemunhas de Jeová têm duas revistas, A Sentinela e a outra me escapou o nome. São duas revistas. Em uma delas, eles deixam bem claro que o Senhor Jesus ressuscitou em corpo espiritual. Aí você para, o quê? Ou seja, que Jesus ressuscitou sem corpo. Mas peraí, como é que é o negócio, ressuscitar sem corpo? Porque a própria palavra ressuscitar diz que a pessoa ganha um corpo, ok?
É uma questão bíblica, teológica e coerente. Mas os testemunhos de Jeová não creem que Jesus ressuscitou com o corpo. Mas a Bíblia diz com todas as letras. Ressuscitou com o corpo, ainda que glorificado, foi tocado, chegou lá Tomé e colocou o dedão nas chagas, né, nas marcas feitas no Calvário, na pessoa do Senhor Jesus. Então, isso é uma visão gnóstica. Os gnósticos ou gnosticistas ensinam esta visão, e exatamente o que os testemunhas de Jeová ensinam. Diante de toda esta tolice, João tinha que lembrar a importância da verdade com V maiúsculo, não a mentira que convém ao orgulho dos que querem se sentir superiores aos outros. Toda e qualquer ensino que parece ser bíblico e queira colocar o ser humano superior aos outros, ou seja, os seus irmãos na fé superior aos outros, é uma heresia e é uma doutrina ou um ensino com traços gnósticos, ainda que não seja de uma maneira intencional, mas cheira a gnosticismo. E esse problema João batalhou muito na sua época, tanto no Evangelho, que leva o seu nome, como as 3 cartas ou epístolas. Depois temos a verdade de Jesus, página 23, em contraste com a vaidosa mentira do mundo. A busca pela glória humana leva os homens a mentirem até para si mesmos. Este problema começou lá no céu com Lúcifer, ou o filho da alva. O filho da alva queria a glória do Todo-Poderoso. Ele não estava contente com a glória que o Todo-Poderoso lhe havia dado. Então ele começou a ambicionar a glória do Criador. E esta enfermidade espiritual é normal ao ser humano, incluindo servos de Deus. Billy Graham, certa feita, proferiu uma frase que me chamou muito a atenção. Estou falando de mais de 40 anos. Disse ele, certa feita, há mais de 40 anos. Existem 2 momentos altamente perigosos na vida de qualquer cristão. Quando ele está no vale, ele murmura, ele desagradece ao Criador. Mas quando ele está no pico da montanha, na prosperidade e na fama, ele se esquece porque se enche de orgulho e soberba. Então, são 2 extremos perigosos que nós cristãos podemos sofrer com a permissão de Deus ao longo da vida. Então, resumimos, se Deus nos permite estar no vale, vigiemos, olho aberto, clamemos a bondade e a misericórdia de Deus para nós não murmurarmos, não é verdade? Porque é uma tendência automática. Se eu estou no vale, no buraco, Senhor, fiz tudo direitinho, estou aqui no buraco. O que é isso? Como se estivéssemos fazendo tudo direitinho, fosse garantia de que a gente não ia passar pelo problema. Irmão, alô? É muito pelo contrário. Quanto mais eu e você lutamos para ficar no centro da vontade de Deus, aí que vamos cair no buraco. O que é, pastor? Quanto mais você ser obediente, mais luta você vai ter. Quanto mais você tiver convicção da vontade de Deus, você vai cair na boca do leão. Ih, pastor, então que evangelho é esse? Pastor, Fale. mas fazer o certo não é o que a Bíblia manda. A Bíblia fala que você tem que fazer o que é bom. O que é bom. Nem Porque tudo que é certo o é certo, bom. porque o certo bom e certo é a mesma Lúcifer coisa. também faz. Não, porque o certo Lúcifer fazia. E ele foi condenado porque tentou tirar proveito do certo. E muito crente faz o certo para obter proveito. Porque se eu fazer o certo, eu vou ter recompensa. Recai no mesmo pecado de Lúcifer. E o que você faz e o que se faz por fé, que não é pecado. Até o que é certo, se você não fizer por fé, você está pecando. É a questão do mérito, porque o certo, muitas das vezes, na maioria das vezes, está ligado com a visão meritória, a visão do merecimento humano, e é perigoso. Entende? E essa visão ela é tão normal no ser humano que ele tem o conceito do certo separando do conceito verdadeiro, que é bom.
Por isso que diz a Escritura. Vamos lá num texto que é muito chamativo, a carta aos Filipenses, capítulo 4. Aqui nós aprendemos isso. Uau, isso aqui é lindo. Então, peraí. Então, fazer o certo não é o suficiente? Nunca. Fazer o certo não é o suficiente. Olha lá. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. As 6 coisas que devem ocupar a nossa mentalidade. Finalmente, irmãos, tudo que é, verdadeiro. Não está falando certo. Tudo que é, tem uma diferença entre a palavra verdadeiro e a palavra certo. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Aí entra o bom, a bondade. Se alguma virtude e se algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aqui, em momento nenhum, estou prestando atenção, está a palavra certo. Porque o certo ele é muito relativo, mas o bom é absoluto. O certo pode ter uma aparência divina ou uma aparência humana, mas o bom só tem aparência divina. O jovem rico chegou para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, como diz na linguagem do Rio de Janeiro, deu uma lapada no pobrezinho do rico. Ei, alô? Bom? Eu? Bom é só o Deus. Bom é só o Pai. Olha que coisa, gente. Jesus tinha todo o direito de dizer: eu sou bom da história. Mas ele ali estava numa condição humana, querendo o quê? Se assemelhar a mim e a você. Deixou bem claro: bom é o Pai. Não dá uma de bajula. Jesus cortou o espírito de bajulação. Bom mestre. É alguém como chegar para o Lucas, com todo respeito, Lucas, olha, esse é o servão Lucas. Aí o Lucas já está entendendo a mensagem. Opa, para aí, para tudo. Que negócio é esse de bom? Eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou carente da graça e da misericórdia de Deus. É igual aquela história, né? Eu falo isso com grande respeito. Alguém lá do púlpito: meu irmão, você merece. Eu tive num culto há 2 anos atrás que eu fiquei doente. Irmão, fiquei doente. Depois que eu ministrei a palavra: pastor Luiz Prestes, o senhor merece. Repeti umas 8 vezes do púlpito. Baixei a cabeça, teve uma enxaqueca gratuita. Rapaz, o que eu faço? Mas antes de eu sair da igreja, eu tive que chamar com carinho aquele pastor, um homem de 70 e alguma coisa de anos. Falei: pastor, eu agradeço a sua gentileza, seu carinho, mas o senhor errou feio. Ele se assustou. Como assim? O senhor repetiu desse púlpito por umas 7 a 8 vezes. Que eu mereço. Irmão, pelo amor de Cristo, faz isso mais não. Senão eu não venho aqui mais nessa sua igreja. Não, pelo amor de Deus, irmão. Não, irmão, então muda um pouquinho. Mas eu fui ensinado assim, ok? Vamos à Bíblia. Aí eu tive que mostrar 4 textos. Ele ficou quietinho, baixou a cabeça e pediu perdão. Até hoje tem pedindo perdão. Ninguém merece nada, irmãos. O que temos, o que somos, é tudo por graça e misericórdia. Está entendendo essa parte, irmãos? Não tem essa que eu mereço. Né? Aí se alguém chega para a pastora Darlete: a senhora é boa demais, boa serva. Boa em Jesus. Não, bom em Jesus. Ela está se esforçando para se parecer com Jesus. Nenhum verdade. de nós somos bons. Alô? Não Verdade. existe em nós bondade naturalmente falando. Se alguém aqui pensa que tem a bondade naturalmente falando, olha, para tudo, aperta o botãozinho do reset e diz: Jesus, me converte de novo. Porque o negócio está estranho. Se eu estou pensando que eu estou bom, que eu sou o bonzão da história, tá ruim o negócio. Tem Então, ninguém bom. aperta o botãozinho do reset. Tum! Você tem na sua casa algum device, algum aparelho eletrodoméstico
Na maioria dos aparelhos aqui nos Estados Unidos, né, tem um botãozinho chamado reset, ou seja, resetear, reseteia, não é? E peça de novo, Senhor, me converte, porque o negócio está estranho. Se eu estou me achando bom, então só misericórdia mesmo. Vamos lá. O mundo ouve a vaidade porque é uma glória falsa que recebem dos outros. O mundo gosta disso aqui, ó. E Aplaudido. tem muito crente, com todo respeito, isso aqui não é uma crítica, isso é um fato, que gosta das luzinhas, dos holofotes, dos aplausos. Ei, não, vamos glorificar quem é por direito ao nosso Deus. No entanto, Jesus não se deixa enganar pela mentira, porque a mentira é própria do diabo e ensurdece para não ouvirem a verdade É divina. verdade. 1 de João, capítulo 5, verso 19 e 20. Olha que interessante, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos, olha que declaração linda, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, nós somos privilegiados. Deus nos privilegiou a colocarmos em Cristo. Fomos enxertados em Cristo. E hoje, sem medo de errar, você pode dizer com alegria e com um profundo agradecimento: graças te dou, Pai, porque estou no que é verdadeiro. Para pensar, neste exato momento, em milhões de pessoas que pensam que estão no verdadeiro, estão adorando Maomé, estão adorando Gautama Buda, estão adorando Hare Krishna, Joseph Smith, pensando que estão no verdadeiro. Mas Deus teve de nós muita misericórdia. Chegou para cada um de nós, nos escolheu, nos separou e nos enxertou naquele que é o verdadeiro. Glória a Jesus. O apóstolo João carregou as marcas do período em que seguiu o ministério de João Batista, reconhecendo que Jesus é Deus e falando a verdade do Senhor com coragem para o mundo mentiroso e covarde, como de João 5, 33 a 36. Aí vem o terceiro binômio, né? Luz e trevas. O reino das trevas é o mundo, termo geralmente usado por João para o conjunto de homens entregues ao pecado que se colocaram sobre o domínio do diabo. Falando de Jesus, começa apresentando-o como o verbo, a palavra que traz vida e luz. João 4:5, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que coisa tremenda. Virando a página. Olha que tremendo isso aqui. O que afasta o mundo da luz é o pecado e o desejo de escondê-lo de Deus. João 3, 19 e 21. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Que importante é sabermos que estarmos na luz é estarmos em Jesus, ou seja, vivendo o que ele tem nos ensinado. Jesus é a luz do mundo, João 12, 46. Eu sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que em mim crê não permaneça nas trevas. Aí vem outra combinação, né? Outro dualismo, carne e espírito. A palavra carne vem de uma palavra grega que é sarx, S-A-R-X. A tradução literal de sarx, que Almeida traduz por carne, é natureza pecaminosa. Algumas Bíblias em inglês não aparece a palavra flesh, que seria carne, senão sinful nature, natureza pecaminosa. Mas Almeida decidiu, não é, colocar a expressão carne. A Nova Almeida atualizada está, pela primeira vez,
a palavra literal, natureza pecaminosa. Então, nós temos uma natureza pecaminosa herdada por Adão e Eva, certo? No momento que Adão e Eva pecaram, essa natureza foi automaticamente implantada como uma herança. João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Observe que aqui o Espírito está duas vezes, né? Com E maiúsculo e E minúsculo, ou seja, o E maiúsculo fala do Espírito Santo que nos regenerou, que nos transformou, e o E minúsculo fala do nosso espírito. João 6,63, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Carne é corpo humano, humanidade é também mente humana, o que se prende a este mundo. O Espírito é vida espiritual com Deus, o que busca e recebe as coisas lá do alto. Então é interessante entendermos, né, que é uma luta da nossa natureza pecaminosa com a natureza espiritual. Se você quer entrar na profundidade desse assunto, anote aí. Capítulo 7, Epístola de Paulo aos Romanos. Leia todo ele, todinho capítulo 7. Epístola de Paulo aos Romanos. Tem um versículo que ele diz ali, né? O que eu quero, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Olha que sério. Paulo teve uma vida no altar mais do que eu e vocês juntos. Você acredita? A vida de Paulo, ó, tem nada a ver com a minha ou com a sua. Em separação, em santificação, né, em comunhão com Deus. Mas Paulo chega ao ponto de dizer ali no capítulo 7, o mal que está em mim, este eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Uau! Então, o que resta para nós? É a misericórdia de Deus. Somente e somente. O Evangelho da vida eterna. Para fechar, nós vamos fechar aqui agora, aí nós só vamos ficar com 4, 5 páginas a dever. Uau, então conseguimos fechar quase uma apostila inteira. O Evangelho da vida eterna. João 3, 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós paramos por aqui, na página 26, fala sobre o Evangelho do amor. Deus é amor eternamente, o Pai nos comunicou este amor pelo Filho e pelo Espírito. Na página 27, Jesus e o 7 eu sou em João. Como é lindo, né? Este 7 eu sou, pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição e vida, verdade e vida, a videira verdadeira. Lá na página de número 29, já falamos alguma coisinha hoje sobre o Espírito Santo, o grande ensinador, tá? Então nós fechamos aqui a nossa apostila, fechamos a nossa matéria dos evangelhos. Lá no finalzinho, na última página, você vai ver uma bibliografia, que são livros que recomendamos que você que queira, né, avançar no assunto. Tá aí, ó, Teologia do Novo Testamento, de Roy Bizuck, editora CPAD. Também Teologia do Novo Testamento, de George Eldon Ladd, editora Hagnus. A Teologia do Novo Testamento, de Frank Thielman, Shed Publicações. E o Período Interbíblico, de Enéas Togini. Lucas desapareceu. Será que a carruagem de fogo redemoinho levou Lucas? Ai, 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 ai. Justo hoje. Meu Deus, eu vi que o negócio ficou muito quieto. Falei, não é? Ficou quieto por que razão? Porque o redemoinho de fogo levou Lucas. Meus irmãos, vamos então passar a nossa provinha, tá? Vai ser baseado naquilo, coluna A, coluna B. Vamos então